Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos por Cristo Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A Bíblia em 20 Mistérios. Introdução. A estrutura das alianças. A Bíblia é uma coleção de textos religiosos de valor sagrado para o cristianismo, em que se narram interpretações religiosas do motivo da existência do homem na Terra. É considerada pelos cristãos como divinamente inspirada, tratando-se de importante documento doutrinário. Segundo uma interpretação literal do livro de Gênesis, o homem foi criado por Deus a partir do pó, após os céus e a terra, entre 6 e 8 mil anos atrás, e ganhou a vida após Deus soprar o fôlego da vida em suas narinas. É o livro mais vendido de todos os tempos, com mais de 6 bilhões de cópias em todo o mundo, uma quantidade 7 vezes maior que o número de cópias do segundo colocado da lista dos livros mais vendidos. A Bíblia é dividida em duas partes, o Antigo e o Novo Testamentos. O Novo Testamento é a nova aliança de Deus com a humanidade. Apresenta a história de Jesus Cristo e a pregação de seus ensinamentos durante sua vida e após sua morte e ressurreição no século I. Não invalida o Antigo Testamento ou a Antiga Aliança, mas a renova tudo em todas as coisas. Tendo como referência os 20 mistérios do Santo Rosário, considerado como a Bíblia do povo, nosso projeto de catequese pretende contemplar a meditação mais aprofundada dos mistérios gozosos, luminosos, dolorosos e gloriosos em 20 semanas como estudo bíblico. Alguns fatos bíblicos. O vocábulo testamento não se encontra na Bíblia como designação de uma de suas partes. A palavra portuguesa testamento corresponde à palavra hebraica berit, que significa aliança, pacto, convênio, contrato, e designa a aliança que Deus fez com o povo de Israel no Monte Sinai, tal como descrito no livro de Êxodo. Êxodo, capítulo 24, versículo 1 a 8, e Êxodo, capítulo 34, versículo 10 a 28. Segundo a própria Bíblia, tendo sido esta aliança quebrada pela infidelidade do povo, Deus prometeu uma nova aliança. Jeremias, capítulo 31, versículo 31 a 34, que deveria ser ratificada com o sangue de Cristo. Mateus, capítulo 26, versículo 28. Os escritores do Novo Testamento denominam a primeira aliança de antiga, Hebreus, capítulo 8, versículo 13, em contraposição à nova, 2 Coríntios, capítulo 3, versículos 6 a 14. Alguns fatos bíblicos. As respectivas expressões Antiga Aliança e Nova Aliança passaram a designar a coleção dos escritos que contém os documentos respectivamente da Primeira e da Segunda Aliança. As denominações Antigo Testamento e Novo Testamento para as duas coleções dos livros sagrados
começaram a ser usados no final do século II, quando os evangelhos e outros escritos apostólicos foram considerados como parte do cânon sagrado. O termo testamento surgiu através do latim, quando a primeira versão latina do Velho Testamento grego traduziu diateque por testamento. Jerônimo de Estridão, revisando esta versão latina, manteve a palavra testamento, equivalendo ao hebraico berit, aliança, concerto, quando a palavra não tinha essa significação no grego. Afirmam alguns pesquisadores que a palavra grega para contrato, aliança, deveria ser sutek, por traduzir melhor o hebraico berit. Alguns fatos bíblicos. A quantidade de livros da Bíblia varia de acordo com a religião ou denominação cristã que o adota. A Bíblia Católica mostra o Antigo Testamento composto por 46 livros e o Novo Testamento composto por 27 livros, totalizando 73 livros. A Bíblia Protestante e o Tanakh judaico mostra o Antigo Testamento composto por 39 livros e o Novo Testamento composto por 27 livros, totalizando 66 livros. A Bíblia Ortodoxa, em geral, mostra o Antigo Testamento composto por 51 livros e o Novo Testamento composto por 27 livros, totalizando 78 livros. Os 7 livros existentes na Bíblia Católica, ausentes da judaica e da protestante, são conhecidos como deuterocanônicos para os católicos e apócrifos para os protestantes. O mesmo se aplica aos livros da Bíblia Ortodoxa, que por sua vez pode vir a ter mais livros. Os livros do Antigo Testamento, aceito por todos os cristãos como sagrados, são chamados protocanônicos pela Igreja Católica. Alguns fatos bíblicos. A Bíblia contém cerca de 3.566.480 letras, que constituem 773.692 palavras. A Bíblia possui 31.173 versículos. O maior versículo é Esté, capítulo 8, versículo 9. Foram então chamados os escribas do rei, no 23º dia do 3º mês, chamado Sivão, e conforme as instruções de Mardoqueu, escreveram aos judeus, aos sátrapas, aos governadores e aos senhores das 127 províncias situadas entre a Índia e a Etiópia, a cada província em sua escritura, a cada nação em sua língua e aos judeus na sua própria escritura e língua. O menor versículo é Êxodo, capítulo 20, versículo 13. Não matarás. A Bíblia conta com 1.189 capítulos. O maior capítulo da Bíblia é o Salmo 119, com 176 versículos. O menor capítulo da Bíblia é o Salmo 117, com 2 versículos apenas. O centro da Bíblia é o Salmo 118, versículo 8, que diz: Mais vale buscar refúgio no Senhor do que confiar no homem. Este capítulo 118 fica entre o menor e o maior capítulos da Bíblia. Existem
594 capítulos antes do Salmo 118 e existem 594 capítulos depois do Salmo 118. Somem esses números e teremos 1188. O Salmo 14 e 53 são iguais. A palavra Senhor se repete 1855 vezes. Tem 2.930 personagens e a Bíblia se renova a cada dia. As Sagradas Escrituras são as palavras do Criador, do Eu Sou. Ele é o verbo de ação, é o substantivo concreto. Simplesmente ele é, e eu sei. Inscreva-se neste canal católico consagrado a Jesus Cristo pelas mãos de Maria Santíssima e assim crescer na fé que nos conduz a Deus Trino e Uno. São Maximiliano Maria Kolbe, rogai por nós.